Olá, tudo bem com você? Continuando então o estudo do Livro dos Espíritos, no último vídeo a gente falou das três ordens de espíritos, né? Os três diferentes tipos de espíritos que existem, segundo a sua evolução espiritual, né? Que são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os bons espíritos e os espíritos puros. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nos espíritos imperfeitos e entender os diferentes tipos, né, vamos chamar assim, de espíritos imperfeitos que Kardec classificou, né? Então, os espíritos imperfeitos são aqueles em que a matéria predomina, né, sobre o espírito, ou seja, são espíritos ainda muito materialistas, têm a espiritualidade pouco desenvolvida, a fé pouco desenvolvida, então estão muito ligados às questões da matéria, dos sentidos, né, em satisfazer os sentidos mais básicos, como a fome, o sexo, entre outros. Então são espíritos ainda muito ligados. São espíritos em que o orgulho predomina, o egoísmo, a ignorância, né? Não são afeitos a aprender, a estudar. E são muito ligados às paixões, né? Paixões no sentido dessas necessidades mais, digamos, mais básicas de um ser humano. Eles têm uma vaga intuição de Deus, ainda não têm uma fé desenvolvida, né? Não compreende o que poderia ser Deus. Mas como a gente explicou no último vídeo, nem todos são essencialmente mal, né? Porque para você ser considerado, de acordo com a classificação do Kardec, um espírito imperfeito, basta que você não faça o bem. Se o espírito é um espírito que se contenta em simplesmente viver o dia a dia sem querer o bem, sem querer evoluir, sem querer aprender, se melhorar, ele é considerado um espírito imperfeito, porque ele está estagnado, ele não está num processo de evolução autônoma, ou quando o espírito toma a rédea da própria evolução, né? Então o espírito que toma a rédea da própria evolução é aquele espírito que busca conhecimento, busca aprender, busca ajudar o próximo, busca se desenvolver. E tem espíritos que simplesmente ficam estagnados, não querem entrar nesse processo de autoaperfeiçoamento, de autoaprimoramento, né? E ficam num processo simplesmente de viver o dia a dia, viver o que o dia proporciona, satisfazendo os próprios desejos, as próprias vontades, as próprias paixões, como a gente fala na gíria, né? Tocando a vida com a barriga. Então vai levando, sem se preocupar em se desenvolver e ajudar as outras pessoas. Então essas pessoas, esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados no plano espiritual, possuem essa característica de estarem satisfeitos com o que são e não querer evoluir. Então esses espíritos também são considerados imperfeitos, porque não buscam o bem. Eles têm pouco conhecimento sobre espiritualidade, né? Não, como eu já comentei, não tem a espiritualidade desenvolvida. Geralmente, quando são desencarnados, a própria linguagem desses espíritos denuncia o grau evolutivo desse espírito. Então, geralmente tem uma linguagem mais simples, mais grosseira, com alguns palavrões. Então, você já percebe na própria comunicação com o espírito que se trata de um espírito ainda imperfeito. Esses espíritos são muito ligados ainda, quando estão desencarnados, aos sofrimentos que eles tiveram na vida corpórea. Então, desses espíritos, quando desencarnaram por uma doença ou algum processo violento em que se machucou, enfim, esses espíritos continuam com essas sensações no plano espiritual. Então, às vezes, a doença persiste no plano espiritual, ou machucado. Então, vamos supor que esse espírito tenha desencarnado num acidente, alguma coisa assim, ele continua sentindo aquelas dores, porque ele ainda é um espírito muito ligado a essas questões da matéria, das dores que ele sofreu aqui no plano material. Então, ele acaba reproduzindo isso no perispírito dele. A própria mente dele reproduz no perispírito e esse processo então continua mesmo lá no plano espiritual. Não porque necessariamente continuaria, mas porque ele está alimentando isso com a mente dele. Então isso também é uma característica de um espírito imperfeito. E muitas vezes esses espíritos julgam que esse sofrimento vai ser eterno,
que eles vão continuar sofrendo, que essa dor nunca vai cessar. Então é daí também que vem um pouco aquela noção de inferno. Passou-se a acreditar que poderia existir um estado de inferno, que seria esse estado de sofrimento eterno, mas na verdade é muito mais um medo, uma crença desses espíritos por faltar fé, por faltar esperança, por faltar bondade, amor no próprio coração, e eles acabam projetando isso no exterior, achando que o mundo é assim, que o universo em que eles estão é assim também. Os espíritos imperfeitos podem ser classificados também em 5 classes. Né? A classe mais inferior é a classe dos impuros, que são os espíritos que estão muito ainda ligados a fazer o mal, a prejudicar o próximo, tem uma linguagem grosseira e tentam enganar as pessoas, iludir as pessoas para benefício próprio. Aí na 9ª classe de espíritos, o Kardec coloca os espíritos levianos, que são esses espíritos que não estão compromissados com nada, que querem fazer brincadeira, fazem malícia, enfim, eles prejudicar o próximo para eles é um divertimento, né? Então eles se alegram em ficar induzindo ao erro, a prejudicar as pessoas, a enganar, a brincar com brincadeiras de mau gosto. E é essa classe de espírito, Kardec diz, e os espíritos explicam, é onde estão os duendes, os gnomos, os diabretes, né, Kardec fala. Então, na verdade, assim, entre aspas, essa lenda dos duendes e dos gnomos não é algo tão fantasioso assim. São espíritos que ainda estão muito ligados a esses processos de xiste, de brincadeira, de prejudicar o próximo para rir do próximo, né? E que de fato existem, né? E são então esses espíritos da 9ª classe. Na 8ª classe a gente tem os pseudo-sábios, são espíritos que aparentam ter um conhecimento, uma sabedoria, possuem um discurso já mais eloquente, mas quando você vai analisando as ideias e a fala desses espíritos, você vai entendendo que na verdade trata de um pseudo-sábio, que na verdade ele não tem essa sabedoria que ele aparenta ter. A 7ª classe são dos espíritos neutros, que são aqueles espíritos que a gente comentou, que vão empurrando a vida com a barriga, não fazem nem o bem nem o mal, mas também não querem se melhorar, não querem evoluir, então são os espíritos neutros. E uma 6ª classe, né, que seria a última classe aqui nos inferiores, mas não necessariamente essa classe é mais evoluída do que as anteriores que a gente falou, é só uma outra classificação, mas talvez pudesse colocar na classe dos espíritos levianos, que são os espíritos batedores. E o próprio Kardec fala que essa classe poderia estar em qualquer uma das classes anteriores, ou seja, um espírito dessa classe pode também ser de outras classes. E quem são esses espíritos? Que fazem manifestações físicas, né? Então, fazem barulho na casa, então aquela história, fulano está escutando corrente arrastar, a porta bater, são esses espíritos considerados batedores, perturbados. Então esses espíritos muitas vezes utilizam da mediunidade de alguém para promover esses efeitos físicos na casa da pessoa, mas porque eles querem chamar a atenção, ou no sentido de fazer brincadeira, ou no sentido de prejudicar as pessoas, ou no sentido de socorro, de pedir ajuda. Então, às vezes são espíritos angustiados, que estão sofrendo, querem de alguma forma serem ajudados e querem chamar a atenção. Então, eles se utilizam desse artifício do barulho, enfim, para conseguir chamar a atenção. Né? E geralmente o que eles conseguem é causar medo, as pessoas se espantam. Os que estão brincando dão risada do medo, né? Os que querem prejudicar também acham bom quando as pessoas têm medo, porque eles estão conseguindo prejudicar as pessoas através do medo. Agora, aqueles que estão procurando ajuda acabam não conseguindo, porque as pessoas não têm o conhecimento para ajudar e eles baterem, enfim, acaba dando mais medo do que qualquer outra coisa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas para também terem acesso a esse conhecimento e se inscreva no canal se não for inscrito para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.